Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Vamos continuar aí com a segunda parte do sistema nervoso falando sobre respostas involuntárias. E dentro do sistema autônomo, nós podemos separar o sistema simpático e o parasimpático. Os nervos do sistema nervoso autônomo simpático eles vão sair das regiões torácica e lombar e os principais neurotransmissores vão ser a adrenalina e noradrenalina. Enquanto o parasimpático vão sair da região do encéfalo da medula espinhal e o principal neurotransmissor é a acetilcolina. Não precisa guardar esses nomes de neurotransmissor não, tá gente? Só para vocês saberem que ele existe e aonde que eles vão atuar. E é uma coisa interessante que o que um sistema faz, o outro faz o contrário. Então, se o sistema simpático dilata os bronquíolos, lá do sistema respiratório para aumentar a respiração, o parasimpático contrai os bronquíolos. Se o simpático ele vai aumentar o batimento cardíaco, o parasimpático vai diminuir os batimentos cardíacos. Se vocês forem observar o resto aqui das nossas funções de um e de outro, vocês vão ver que basicamente o nosso sistema simpático vai aumentar respostas a perigo, enquanto o parasimpático ele vai fazer justamente o contrário, vai diminuir essas informações aí, relaxando um pouco o corpo. É uma situação que é um pouco óbvia, né? Se vocês virem lá, voltar um pouquinho no vídeo e dar uma olhada, o que o simpático vai fazer? Aumenta a pressão sanguínea, aumenta o batimento cardíaco, vai liberar adrenalina, vai preparar o corpo para se mover, bem como vai diminuir funções como produção de urina e eliminação de urina e movimentos peristálticos que vão levar a defecar. Coisas que se vocês observarem numa situação de perigo são interessantes. Se a gente olha para a natureza, quem deixa rastro através de urina ou fezes é facilmente encontrado pelo predador. Então esse sistema simpático ele funciona como um grande aliado nesses momentos de perigo aí para vocês e para todos os outros indivíduos, né? E por último a gente pode falar de arco reflexo, que é uma função que ela basicamente vai ser o que o povo chama de ato instintivo, né? É como se você tivesse encostado numa chapa quente e tirado a mão rapidinho, porque você entendeu, seu corpo entende ali que vai precisar de tirar o corpo, a parte do corpo ali fora rápido. Pensa como é que seria complicado se a gente tivesse que levar todos esses estímulos para o cérebro. Imagina você encostando nessa mesma chapa, você levaria informação, seu cérebro faria todo o trabalho lá de pensar, e aí depois de alguns segundos você devolveria a informação, tipo assim, tá queimando, deixa eu tirar a mão. O que não acontece no arco reflexo, ele não chega no cérebro, ele vai até a medula espinhal e da medula espinhal mesmo ele volta para um neurônio motor que vai fazer você tirar a mão dali rápido. Uma forma fácil de você testar o arco reflexo é quando você acerta regiões mais sensíveis do seu corpo que vão fazer com que ele ocorra, que é o caso daquele martelinho no joelho. Quando você bate o martelinho no joelho, os neurônios que estão ali vão disparar aquela sensação de batida para levar lá para sua medula e voltar com uma informação de move a perna. E para finalizar nossa aula, eu vou falar um pouquinho, bem rápido mesmo, sobre os principais distúrbios do sistema nervoso. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre o assunto, deixem nos comentários para eu poder fazer mais vídeos sobre isso para vocês. Vamos começar então sobre esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando seu corpo começa a entender as próprias partes dele como invasoras, como potenciais perigos, e começam a mandar células de defesa para destruir ou neutralizar essas células. No caso da esclerose múltipla, você vai ter destruição da bainha de mielina e que pode levar a várias coisas, dependendo da área do cérebro ou do corpo onde vai afetar. Você pode ter problemas visuais, distúrbios na linguagem, distúrbio do andar, né, do caminhar, do equilíbrio e força. Inclusive, aquela brincadeira que a galera estava fazendo um tempo atrás, aquele desafio do balde de gelo, era justamente para um tipo de esclerose múltipla, que é o ELA, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica. Tá aí uma tomografia para vocês mostrando, no caso da esclerose múltipla, como é que o cérebro vai perdendo massa cinzenta, como é que ele vai perdendo células. Vocês vão vendo que esse espaço aí no centro, ele vai aumentando. Nós temos Alzheimer, que vai ser uma formação defeituosa de uma proteína do neurônio, que vai causar destruição dos neurônios e afeta principalmente memória, aprendizado e fala. É normal acontecer em pessoas mais idosas, porém ela pode começar a acontecer em pessoas mais jovens também. É mais difícil, mas pode acontecer. No caso do Alzheimer, você vai ter o caso de pessoas que vão esquecer às vezes da própria família, dos filhos, ou vão esquecer fatos da vida dela que ocorreram, e aos poucos vai degenerando aí essa capacidade cognitiva dela. Funciona mais ou menos desse jeito, ó. Mais uma vez, com perda de neurônio, com destruição deles e perda de massa cinzenta. Nós temos o Parkinson, que vai ser uma redução de dopamina nos centros motores, ou seja, aquele neurotransmissor que a gente viu, que causa como se fosse leves curtos-circuitos. Vai dar tremor na mão, então ele vai ficar chacoalhando a mão, e dificuldade de locomoção, já que você vai afetar esses centros motores, tá? Duas pessoas que tiveram Parkinson aí que são famosas é o Michael J. Fox, um ator americano lá que fez um filme conhecido, De Volta para o Futuro, e o lutador Muhammad Ali.
Nós temos o AVC, que não é bem uma doença neuronal, mas ela afeta o cérebro. O AVC, para quem não sabe o que é essa sigla, é acidente vascular cerebral. Alguns podem conhecer também como derrame, que é quando você tem uma lesão na artéria, ela se rompe e derrama sangue sobre o cérebro. Como você vai ter sangue saindo dos vasos sanguíneos e inundando ali o cérebro, a irrigação dos neurônios ela vai ficar comprometida, podendo acarretar vários problemas, desde perda parcial de movimentação de um lado do corpo, a amnésia, ou até a morte mesmo. Isso tudo lembrando que depende da área onde afetou. E os fatores de risco vão ser pressão arterial elevada, o colesterol alto, que pode obstruir essa artéria, e obesidade, que está ligado aos dois anteriores. E por último eu vou falar da ação de uma droga que é muito comum no nosso dia a dia, que é o álcool, e como ele vai afetar o nosso sistema nervoso. Uma coisa que o álcool faz é agir no seu sistema nervoso. E ele pode causar não só dependência, como mudanças no comportamento. Tanto para ou ficar mais agressivo, ou ficar mais alegre, ficar mais triste. Mas o principal é que vai diminuir sua capacidade motora. Os efeitos do álcool no sangue são mais ou menos ali. Mais ou menos 2 copos de cerveja, que daria de 0,3 a 0,5 gramas de álcool por litro do seu sangue, vão causar apenas a sensação de calor e rubor facial, prejuízo de julgamento, então você já começa a não entender muito bem o que está passando à sua volta, você começa a ficar um pouco lento no seu juízo de valor, diminuição na inibição, que é quando as pessoas começam a se soltar ali com álcool, e a coordenação reduzida, junto com a euforia. A pessoa fica alegre, fica movimentando muito. É muito comum a gente ver as pessoas aí que começaram a beber, às vezes esbarrando em algum lugar ou deixando coisas cair, justamente por causa dessa coordenação reduzida. Quando a gente já passa de 0,5 e vai de 0,51 a 0,8 gramas de álcool por litro, que é mais ou menos 3 ou 4 copos de cerveja, você aumenta o prejuízo no julgamento, então você já começa a não entender muito bem o que está acontecendo um pouco mais à sua volta. O humor já começa a ficar instável, que é a hora onde as pessoas começam a ficar um pouco mais alegres demais e às vezes ri muito ou começa a chorar. Você vai ter diminuição da atenção. A pessoa começa a ficar dispersa, diminuição dos reflexos e falta de coordenação motora. Tá certo, gente, que nem sempre ocorre dessa forma como vocês estão vendo. Às vezes tem pessoas que têm mais resistência e tem pessoas que têm menos resistência. Tem gente que com um copo de cerveja já fica bêbado. Tem gente que vai precisar de beber um barril inteiro para começar a ficar bêbado. Mas mesmo assim, você tem prejuízo na coordenação motora, ok? De 0,8 a 1,5 gramas por litro, aí a quantidade vai variar de acordo com a pessoa já começa a falar arrastado. Hoje eu lido estudo de qualquer jeito, mano. É quando o bêbado já começa a não falar direito. A visão já começa a ficar dupla, às vezes ele enxerga 2 pessoas, ou você botou 2 dedos, começa a enxergar 4 dedos, começa a ter os problemas da memória, a capacidade de concentração diminui muito, você vai ter diminuição nos tempos de resposta a estímulo, e começa a vomitar. De 1,5 a 2 gramas de álcool por litro, nós já vamos ter anestesia no corpo, então a pessoa já começa a não sentir mais o corpo. É o caso, às vezes, que o cara se estabaca e bêbado, cai pela escada inteira, levanta e continua andando. Já começam a ter lapsos de memória maior, a pessoa começa a ter apagões de memória e começa a ficar com sono. Doses maiores que 2 gramas de álcool por litro já podem levar a insuficiência respiratória, coma alcoólico e morte. Então, é quando a pessoa já bebeu muito, mas muito mesmo, e começa a concentrar muito álcool no sangue. Lembrando que álcool, galera, é tóxico pra gente. A combinação de álcool mais volante é responsável por muitas mortes no trânsito no Brasil. É impressionante que esses dados diminuíram um pouquinho com a questão da lei seca, mas continuam sendo bem altos, gente. Para vocês terem ideia, em 2008, o SIM, que é o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, mostraram que nós tivemos 38.273 óbitos por questão de álcool e volante. Não só a morte da pessoa que estava dirigindo, que estava alcoolizada, como também morte de terceiros sendo atropeladas ou em acidente que o cara bateu em outro e o outro morreu por conta de pessoas alcoolizadas. Em 2017, caiu um pouco, mas ainda foram 32.615 casos de morte por álcool e volante. São dados extremamente altos, gente. Extremamente altos. Para vocês terem ideia de como é que esse valor é alto, em países em guerra como a Síria, por ano morrem aproximadamente 41 mil pessoas. Presta atenção nesses valores e vejam que é muito alto. Para questão de imprudência, viu, gente? Então é isso, é um finalzinho um pouco meio tenso aí pra gente de aula, mas fica aí como alerta para vocês que daqui a um pouco vão começar lá pelos 18 anos, vão começar a beber, ter contato com a bebida alcoólica, ser um pouco mais consciente. Se for beber, não mexe com carro, não mexe com moto, não mexe com veículo, ok?
Então é isso, se gostou dá um like, se achou legal compartilha com a galera. Não esquece de inscrever aqueles que ainda não são inscritos no canal. Marca a sinetinha para receber as informações e as atualizações do canal o mais rápido possível. Se teve alguma dúvida, deixa nos comentários que assim que eu puder eu respondo para vocês. Divulga aí o Mitocôndria pela sua sala, pela sua casa, para todo mundo que precisar dessa aula e precisar desse conhecimento, dessa ajudinha. Um abraço e até a próxima!